Olha só, pessoal, o tópico da aula de hoje, aquele tópico especial, vamos chamar assim, e que eu não sei se vocês entenderam, porque eu dei tanta informação e provavelmente se não entenderam, não é culpa de vocês, a culpa é minha, tá? Mas eu toda aula vou estar sempre falando de algum assunto que eu acho muito legal de treino, que não está numa linha muito racional, mas que eu acho que vale a pena dividir com vocês, que tem a ver muitas vezes com a minha experiência e outras nem tanto, mas igual eu acho legal. Então, o que acontece, pessoal? No final da aula passada, da tarde, inclusive, me veio a ideia, que eu acho que eu não falei de manhã, sobre o... Eu estava falando de sincronismo cardiolocomotor e mostrei os vídeos do Mo Farah, mostrei o vídeo do Eliud Kipchoge, né? O Kipchoge, para quem não sabe, só recordando, né, ele está envolvido naquele grande projeto da Nike, do Breaking Two, que é quebrar as 2 horas da maratona, que quem fizer isso oficialmente vai entrar na história, assim como entrou o John Weissmuller quando baixou 1 minuto, né? Quando o Bannister baixou os 4 minutos na milha, tem esse apelo, né, sobre os números, sobre essa questão numérica que a gente sabe que é uma coincidência numérica, né? Porque baixar 5 segundos entre 2 horas e 15 ou 2 horas é a mesma coisa, na real, mas tem todo esse apelo ao número e é muito forte, os caras entram na história, né? O primeiro cara que baixou os 10 segundos dos 100 metros entrou na história, que eu não lembro agora, mas é sempre assim. Então, os caras estão nisso e a mídia está toda em cima, né? Eu comentei para vocês até da experiência lá que foi dividido comigo com o treinador Latorre, que é um campeão olímpico italiano. Eu estava dando um curso lá para treinadores italianos, é, e aí o que acontece? Ele estava lá assistindo, o cara era o treinador, e estava inclusive como treinador o campeão olímpico daquele que ganhou do brasileiro, que eu não lembro agora o nome, do cara, o maratonista que foi abraçado pelo grego, era um cara gordo lá que abraçou o nosso maratonista na final lá de uma maratona, era de, se não me engano, de Atenas, tá, mano? Não lembro direito, mas é isso. Aí o que acontece? O cara estava lá, aí eu falei, pá, mas é tu? O Latorre disse, ó, tá aqui o campeão olímpico. Quando apresentou, eu, meu Deus, estou dando aula para o campeão olímpico e para um treinador que era campeão olímpico, né? Maior honra, né? Depois fui lá tirar foto com ele. Eu disse assim, só que eu sou brasileiro, né? Ele, é mesmo, então tu não deve estar muito feliz comigo, né? Eu, não, imagina, não é que eu acompanho tanto e ficou legal para todo mundo, né? Porque o brasileiro ganhou a medalha do Pierre de Coubertin lá pela postura dele, de aceitar até a questão e de ter quebrado o ritmo, mas eu falei isso para vocês. Ele quebrou o ritmo e acabou a prova dele, né? E ele conseguiu ainda terminar, acho que em segundo ou terceiro, não lembro. Tá, mas aí tem a foto lá, muito legal. Aí nessa história, voltando ao Breaking Two, eles têm jornalistas científicos super importantes. Tá? Tem um deles, é o Alex Hutchinson. Tá? Ele tem um blog que é muito bom. E de tarde eu acho que eu achei esse blog. Eu vou procurar aqui, vou dividir com vocês também, que eu acho legal nessa historinha que eu vou contar, e até para vocês terem uma fonte. Se eu já mostrei ela, vai repetir um pouco. Mostrei ela já, não, o blog do Alex Hutchinson. Alguém me move a cabeça, se lembra? Se não lembra, por que não, né? Tá. Acho que não, professor. Não, né? Então, vamos lá. Vamos botar aqui. Deixa eu ver se eu acerto o nome dele também, que é um joguinho de palavras. Hutchinson Vou botar um assunto que eu tenho certeza que ele já escreveu, que eu já li até dos blogs dele. Tá? E aí é um nível, até eu estava falando disso, eu estava mostrando um blog para vocês e dizendo, olha, o blog dá para olhar coisas, porque são muito legais. Os jornalistas científicos, eles sabem traduzir aquilo que serve para a prática. Então, é interessante ler também. Tá? Aqui, ó, eu acho que é esse, Outside aqui. Nem todos os workouts intervalados são criados de modo igual, algo assim, né, nesse caso. Mas, deixa eu ver se é por ele mesmo. Aqui, é o Alex Hutchinson, tá? É esse cara aqui, esse cara foi um pesquisador, é um jornalista de bom nível. O legal do blog dele, gente, é que ele se baseia muito na ciência. Olhem aqui, ele tá, ó, um novo estudo no Journal of Strength and Conditioning, bababá, bababá. E aí tu vai lá no link, ele abre o link para o artigo, ou seja, tu vê que tem referência. Esse é um sinal de um material bom para vocês usarem. Tá? Inclusive, para quem gosta de treinamento de resistência, é um dos caras obrigatórios. É um dos melhores caras do mundo nisso, embora eu tenha detonado ele no Twitter lá, quando ele fez uma revisão de caminhada nórdica e citou um monte de coisa errada. Aí,
mas ele foi bem respeitoso e ele adorou, né? Adicionou coisas lá que a gente tinha feito, mas que outros caras tinham feito, que ele não estava falando bem certo, né? Mas, de qualquer jeito, voltando aqui, é um cara muito bom, tá? E tem muito material legal, tá? Ele usa materiais que têm uma base científica, tem uma discussão de alto nível, ele conversa com os pesquisadores, ó, vejam, aparecem coisas modernas como o TRIMP, né? Tem uma medida denominada TRIMP, no qual não sei o que, intrincada um cálculo que envolve uma média de frequência, é um tipo de TRIMP. Tudo isso é coisas muito atuais do treino que, às vezes, o pessoal que está na realidade nem faz. Tá? Então, é uma fonte muito boa. Essa era a primeira coisa que eu queria dizer. E aqui ele vende o livro dele, tá? Que é um dos livros em Sport Science no mundo atualmente, um dos mais lidos, mais comprados. Tá? Especialmente, claro, para o pessoal mais da resistência. Tá? Mas é muito, muito bom. Esse livro eu acabei comprando, porque eu sigo lá os caras que estão envolvidos nesse projeto, né, com o meu aluno que participa do projeto, que eu comentei para vocês, é esse aqui o livro. Tá? Endure, né, que é o seguinte, ó, olha ali, ó, mente, corpo e os limites elásticos, né, curiosamente elásticos do desempenho humano. Tá? Ele traz um pouco também, assim, de certa forma, o resumo dos últimos achados sobre as teorias mais modernas de fadiga e exaustão, tá? Que não são aquelas do Tim Noakes, são muito mais elaboradas e coisas assim, tá? E muito mais aceitas pela comunidade. Tá? E, bom, resumindo, coisas muito interessantes. Aí, o que eu decidi fazer, gente? Não só mostrar o livro, assim, o livro é fantástico, ele mostra histórias desde o Rio, que eu não sabia que o Rio era um corredor, por exemplo, o nosso prêmio Nobel da área, qual era a relação dele com o exercício, como ele sentia, até como ele trazia já algumas dificuldades para entender coisas que têm a ver com esses limites teóricos, né, que ele já aceitava isso, embora não estivesse escrito nos artigos, mas sim nos pensamentos de livros deles que ele fez, e até entrevistas com os caras mais atuais, melhores pesquisadores sobre o tema da exaustão e fadiga de hoje. Né? É um cara muito bom, ele gira o mundo e conversa com esses caras bons. E aí eu decidi fazer uma leitura, né? Aí ir para um sistema bem tradicional, fazer uma leitura de 3 parágrafos desse livro dele. Tá? É um livro que, nesse capítulo, ele está falando da dor sobre o exercício. É o seguinte, ó. Vamos lá. A proposta dessa viagem era um camp training, tá? Um treinamento de campo, que é tradicional lá nos atletas, ficar em torno de uma semana, 5 dias, afastados, quase sempre tem relação com a natureza, onde se fazem algum microciclo de choque, mas não é só isso, né? O que se faz ali é um trabalho de equipe bem forte, você tem uma função psicológica muito importante. Então, parte disso, eu vou fazendo umas notas de rodapé aqui para a gente se entender do que estão falando. A proposta dessa viagem era, então, parcialmente para construir confiança com os atletas, mas também tinha alguma coisa de ciência na agenda. Né? Levamos o fisiologista Brett Kirby e Roger Cran, com seu time, né? O Roger Cran é nosso colaborador lá de Colorado, né? Que tinha levado lá uma máquina para avaliar a velocidade do vento, né, portátil, né, para ajudar os atletas, para eles terem o sentido de exatamente onde eles necessitavam correr para ter o maior benefício do drafting, né, na frente dos outros corredores. O drafting é aquela estratégia de prova que os ciclistas usam muito, que tem regra sobre isso, se pode ou não pode, que é se colocar na frente do outro e diminuir a resistência frontal do ar e, dessa forma, melhorar a economia. Foi que o pessoal do CRAN, lá, junto também com o estudo do Edson, agora do mestrado dele, tem visto assim, o quanto isso ajuda no ritmo de maratona e como isso era uma das estratégias que o Kipchoge ia usar para quebrar. Então, eles estavam testando isso, tá, de maneira portátil. Eles tinham um dispositivo de ultrassom portátil que estimava também o quanto de carboidrato era armazenado nos músculos da perna, né? Então, eles aplicavam isso antes e depois de longas corridas para avaliar também o quanto rapidamente essas reservas estavam sendo depletadas. Vejam o nível do negócio. Eles também tinham lá os sensores de oxigenação muscular, né? São os FNIRS, os NIRS, né? Que avalia isso, oxigenação local, né? Em que os atletas vestiam durante workouts pesados, né? Durante treinos pesados, de alta intensidade,
em ritmo de 2 horas da maratona, no pace das 2 horas da maratona, exatamente naquilo que eles precisavam quebrar, seguir ali na frente com o Kipchoge ou com o próprio Kipchoge. O Kipchoge estava na equipe, obviamente. Esses dados, o Jones me disse, o Jones é o Andrew Jones, que é editor lá da European Journal e é também editor associado na Medicine Science, é um famoso e tal, da linha lá do Wasserman e Whip, né? Que sugeriu que o Kipchoge, esse pesquisador, né, o Kipchoge, assim como o Clarence DeMar, que ele conta nos capítulos anteriores, no laboratório de fadiga de Harvard, que é da história das ciências do exercício, quase há 100 anos atrás, ele teria que fazer esse estado sustentável de uma fisiologia, entre parênteses, entre aspas, uma fisiologia estável deste ritmo. Era tentar registrar a fisiologia estável deste ritmo com todas essas avaliações, assim como o pessoal de Harvard tinha feito há 100 anos atrás. É o laboratório onde também o professor Margaria fez os estudos lá com o pessoal e ficou muito famoso sobre o débito de oxigênio, né? Bom, mas parando de história, voltando aqui. Um dos itens mais urgentes da agenda era encontrar como exatamente, e aí vem a questão, o que e como os atletas deveriam beber durante a prova. Ao invés de adicionar mesas de apoio a cada 5 quilômetros, como é padrão nas grandes maratonas das grandes cidades, o Breaking Two, o time do Breaking Two planejava correr junto com os atletas com bicicletas, né? E eles fizeram isso, exatamente. Tá? E eles estimavam que em torno de 7 segundos levavam para abrir a garrafa, né? Então, eles calcularam isso e distribuir bebidas a cada 3 quilômetros ou até menos. Ou seja, eles quebraram de 5 para 3. Tá? Isso muda bastante. Para o corredor pobre, nós ali que queremos baixar as 3 horas, não é muita coisa. Mas em alto nível faz bastante diferença. O objetivo era manter o atleta abastecido, e aí vejam os dados. Tá? Eu não sou muito dessa área também, mas mais ou menos até esse nível aqui eu entendo, que é providenciar de 60 a 90 gramas de carboidrato por hora. Esse era o objetivo deles, fazendo essas estratégias de 3 quilômetros. Tá? No qual, de longe, era mais do que os atletas necessitariam. Essa não era uma tarefa fácil, dado que o equivalente de carboidrato para fazer engolir toda essa quantidade era em torno, análogo assim, a 4 taças de espaguete cozinhado, que o cara tinha que engolir lá durante toda a prova. E isso envolvia um pouco de prática. Fazer os caras engolir tanto carboidrato, essa é uma questão, tá? E aqui ele traz um parênteses, assim, um exemplo de como isso é difícil. Durante lá uma prova de 22 milhas, os cientistas eles fizeram o Desisa também, um outro grande corredor, né? Ele beber o carboidrato, né, de rápida absorção sempre, né, periodicamente. Né? E no outro dia, no resumo que ele fez da prova, no outro dia, o Desisa reportou que ele se sentia como se estivesse quase bêbado, ou tivesse bebido demais essa quantidade que tinham dado para ele. Né? Mas, na real, vejam só, o que ele tinha consumido era apenas 400 mililitros, né, dos 1.500 que ele precisava da bebida esportiva que tinha sido dado para ele. Ou seja, ele tinha percebido que tinha bebido muito menos, né, e tinha se sentido muito mal bebendo tudo isso. Ou seja, é um desafio para o atleta dar tanta quantidade de carboidrato também. Isso é treinável, em outras palavras. Não pode fazer milagre. Uma das mensagens que ele quer dizer aqui é que não dá para fazer o cara ler isso aqui, aí o baiacu lá, o pangaré de Panambi, né, corre pra caramba, decide engolir tudo que tem porque é de graça, né? Às vezes é isso, ó, toma aqui o presente, vai lá. Aí daqui a pouco dá uma diarreia louca com ele. Isso aqui vai ser gravado, né? Poderia fazer uns cortes. Bom, mas no final da prova, no final da viagem, o time estava se sentindo bastante otimista, né? Sobre as várias barreiras fisiológicas que o Kipchoge ia ter, né, nas 2 horas, que era muscular, oxigênio, calor, dor e combustível, né? Mas ele se sentia apoiado com os corredores, né, para fazer essas 2 horas da maratona. Enquanto isso, da perspectiva do Kipchoge, do ponto de vista do Kipchoge, existia também uma transformação mais sensível, mais sensível acontecendo, né? Quando eu achei ele pelo telefone, quando eu, né, liguei para ele no seu camp training próximo à cidade de Kaptagat, né, no Quênia, eu perguntei para ele o que ele estava fazendo diferentemente para se preparar para essa tarefa épica que vinha à frente, né? Sua mais recente prova, apesar de tudo, sobretudo, tinha sido uma meia maratona
de 59, imaginem, meia maratona é 20 quilômetros, né, metade da tarefa que ele tinha que fazer em 2 horas, ele tinha feito a meia maratona em 59,44. Veja, ele estava colado na metade do tempo que ele tinha que fazer, né? Que ele tinha vencido em Delhi, né? Logo, ele ia ter que dobrar essa distância aproximadamente no mesmo ritmo, né? Essa que era que ele estava se perguntando para o Kipchoge, né? Ele disse o seguinte, ó, olha, o treinamento físico, Kipchoge falando, né? O treinamento físico não ia mudar muito sobre os treinos, sobre os anos anteriores, ele me disse. Mas a minha mente ia estar diferente. Para ele, para o Kipchoge, o desafio era primariamente mental, né? E o ceticismo geral, né, que tinha aparecido sobre essa tentativa, ele dizia, o Kipchoge sempre dizia, que era, na verdade, uma falha da imaginação de quem tentava. E isso está muito forte. Grandes treinadores, caras que quebraram essas barreiras, falam sobre isso. Sobre o atleta também se perceber nessa condição possível, que é nova, né? Que é o do recorde, né? Muitas pessoas estavam dizendo que eu ia morrer, que a pessoa ia morrer antes de ver um homem quebrar as 2 horas. Tipo assim, eu não vou ver na minha vida aqui alguém quebrar isso. Tinham certeza disso. Isso fala até de pesquisadores e tal, até bem pouco tempo, né? Depois do negócio do Kipchoge, esses caras ficaram quietos, não falaram mais isso. Tá? Ele admite, o Kipchoge, que quando não, aí o Kipchoge mesmo admite que quando ele foi perguntado para os corredores no próprio Quênia, os colegas dele queniano, o Kipchoge disse assim, ó, olha, sobre os meus colegas quenianos é o seguinte, eu acho que eu vou ter que provar que eles estavam errados. É o seguinte, disse, ó, eu vou ter que dizer que os caras não acreditam em mim, né? Mas eu acredito, minha mente está acreditando de uma forma mais profunda, né? Aí ele disse assim, mas, porém, para fazer tudo isso, eu não vou simplesmente ter aqui um desafio de só quebrar as barreiras dos limites fisiológicos, né, e mostrar força psicológica. Não é só isso. Kipchoge, aí nas palavras do Hutchinson, né, inevitavelmente e excruciadamente, ou de forma muito intensa, ele vai ter que sofrer para fazer isso, né, num nível muito alto. Né, em um nível que ele e ninguém mais tinha conseguido, né, para fazer essa prova. O que acontece, pessoal? Aqui entra uma questão que todo treinador tem que ter. Vejam que ela não é contradicente com a fisiologia, tá? Mas a mente dos caras tem que trabalhar dessa forma, né? E isso aparece direto. E isso é um desafio até no mundo menor, tá? Tem, assim, ó, se vocês pegarem, nesse livro ele mostra uma coisa fantástica de um estudo, que é o seguinte, ó, como se dão as quebras de recorde da maratona, que é um exemplo que ele dá, que assim, ó, ao longo dos anos, desde quando bateu lá as 2 horas e meia para baixo, tá? O que aparece de engraçado, pessoal? Os recordes, eles vão se aproximando dessas marcas de 2 horas e 30 e 2 horas e 15. Quando os recordes vão sendo baixados e vão chegando perto das 2 horas e 30, das 2 horas e 15 e agora das 2 horas, o que acontece é um número de recordes intenso ali pertinho, né? Em distâncias menores, em tempos diferentes, quando é 2 horas e 24, por ali que está o recorde vai reduzindo linearmente. Quando chega perto desses números, parece que tem uma barreira que a fisiologia não explica. O incrível é isso. Né? O exemplo do Bannister com os 4 minutos, né? que o Foster agora está escrevendo sobre isso. É muito legal acompanhar a produção do professor Carl Foster, né? Que o nosso colega o Daniel Boliusa colabora muito com ele aqui no Brasil. Que é o seguinte, ó, o Bannister, naquele mês onde ele baixou os 4 minutos, tinham tido mais de 5 tentativas para quebrar e ninguém conseguia quebrar os 4 minutos. Quando ele quebrou, em questão de 1 mês ou 2 meses, mais outras 5 pessoas conseguiram quebrar esse recorde. Como se tivesse um limite mental sobre essa questão do tempo, que é assim, putz, eu vou quebrar esse recorde. Ao mesmo tempo que pode ser que pareça algo que, não, mas isso deveria me dar mais motivação. Parece que não. Parece que há uma barreira mental sobre aquilo. Quem vai conseguir quebrar isso? Será que é possível? É impossível.
Parece que tem algo mágico sobre esse número. E só acompanhar os recordes mostram isso. Essa é como se fosse dar uma estabilizada nos recordes perto desses tempos, das 2h30, das 2h15 e agora das 2 horas. Tá? Na meia maratona também, eu acho que a última que teve, a de Valência, 3 caras quebraram o recorde mundial, os 3 primeiros. Ele diz que isso parece acontecer depois que quebram essa barreira desse número mágico, do minuto, de alguma coisa, sabe, mágico. É muito engraçado, porque não tem fisiologia que explique isso. E aí confirma que há algo mais. Há aquilo que os grandes treinadores no mundo dizem, que é também ter a visão da coisa, a imaginação, que é o Kipchoge diz. Os anteriores falharam na imaginação. Né? Eu tenho que trabalhar com isso também. E não foi fácil, porque ele não conseguiu na primeira tentativa, né? Lá em Monza, que estava todo mundo olhando. Né? Muito bem, pessoal. Para aqui o compartilhamento. E, bom, a gente tem 20 minutos de aula, e é o seguinte, eu vou encerrar por aqui até a gravação,